Olá, boa noite. Hoje a gente inicia mais uma Pílula Persona, numa semana extremamente especial para nós da clínica e do Instituto Persona, que essa é a semana do psicólogo. O mês de agosto é um mês especial porque no mês de agosto, no dia 13, a gente comemora o dia do psiquiatra. E no dia 27, a gente comemora o dia do psicólogo. Então hoje a Vivi vai conduzir, conversando com a Cláudia e comigo, para a gente falar um pouquinho sobre a psicologia. Vou aqui aceitar a solicitação para esse nosso bate-papo, para essa nossa conversa nessa noite, nessa Pílula Persona. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sempre é uma imensa alegria receber todos vocês. E aí a gente blogueiramente pede para vocês. Vai ali no aviãozinho, né, que é o direct, e encaminha para as pessoas que você acredita que queiram conhecer um pouco mais sobre a psicologia. Em especial, sabe aquele adolescente, aquela adolescente, aquele jovem que você conhece e que tem vontade de estudar psicologia? Encaminha lá para ele, encaminha para o pai, encaminha para a mãe, encaminha para os parentes aí, para conhecer um pouco mais dessa profissão, minha e da Cláudia, e de outros colegas que eu vi que estão presentes aqui também. Então, muito boa noite, Cláudia, muito boa noite, Vivi. Boa noite. Boa noite. E eu já passo a palavra para a Viviane, então, que hoje eu só abri, hoje é ela que comanda o talk show. Viviana Maria. Super. Então, né, boa noite a todos, né? Muito bom estar aqui com vocês e falar dessa profissão que eu tanto admiro, né? E com quem eu tanto trabalho em conjunto, porque eu acho assim que é fundamental, né? A Ju falou que é um mês muito especial, né, pra gente, né? O mês que se comemora o dia do psiquiatra, o dia do psicólogo, né? Que são profissões que realmente eu acho que faz diferença na vida da pessoa. E o profissional certo, no momento certo, vai ajudar muito, né? Ju, começando, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Ou para a Ju ou para a Cláudia, quem preferir responder primeiro. Quando a gente fala sobre psicologia, o que é psicologia? Né? Vamos explicar para as pessoas o que é a psicologia. Cláudia, você pega? Vamos lá. Eu que gosto de história, né? De dados científicos. É muito legal porque parece que todo mundo sabe, né? De médico e de louco, todo mundo tem um pouco, então todo mundo sabe falar uma pitada assim de isso é psicológico, isso é dos nervos. Quando eu, né, estudo ali, fiz o mapeamento da saúde mental, todo mundo tem alguma noção de saúde mental puxado para a questão comportamental. Então, às vezes, parece tão que todo mundo sabe o que é psicologia. Não. Eu dei uma disciplina que eu considero que era a disciplina mais importante da faculdade, que não era muito levada a sério, que era sobre ciência. O que é ciência? O que é científico? Então, eu gosto muito quando fala do que é psicologia, da gente lembrar que é um estudo científico do comportamento. Claro, óbvio que é do comportamento, mas essa palavra estudo científico ela é muito preciosa para a psicologia. Vocês vão entender um pouquinho por quê. Porque ela vem, né, os estudos mostram que ela vem lá da Grécia, do Egito. Então, ela, no início, a psicologia foi muito atrelada à filosofia. Então, essa parte já é fundamental. Hoje se abandonou um pouco essa origem da psicologia e não se estuda mais filosofia. E filosofia é a base de qualquer ciência. Por quê? Porque é todo questionamento do relacionamento do homem, das pessoas, do nascimento da sociedade, das emoções. Hoje tem se resgatado um pouquinho da questão das emoções lá de Sócrates, Platão, mas por muito tempo se deixou como se fosse obsoleto. Mas no início, a psicologia e todas as ciências vêm da filosofia. E aí, o que acontece? Lá por 1870, a psicologia passa a galgar essa coisa mais científica, mais profissional. Quem estuda aí, o estudante vai saber, né? Com o Wundt,
que inaugura o primeiro laboratório de psicologia na Alemanha. Então, tem toda uma questão aí de guerra, de ter uma eficácia maior, né? Uma eficácia com relação à psicologia. Então, se inaugura o primeiro laboratório de psicologia, ela passa a ser muito comportamental. Então, olha que interessante. No início, a gente tem, pensar a psicologia, no início a gente tem corpo e alma. A alma mais ligada à questão também espiritual. Cristianismo, né, que era o que imperava, a Igreja Católica, mais corpo e alma. Então, qual a pergunta originada aí original da psicologia, né? Qual a conexão do nosso corpo com as nossas emoções? E que emoções são essas? Como que a gente prova aquilo que... Como que eu vejo uma angústia, né? Como que eu vejo uma raiva? Então, começou com esse estudo. Depois, a que a gente chama psicologia moderna, ela vem lá com toda a questão da psiquiatria, do questionamento dos manicômios, né? E aí a gente entra numa vibe com René Descartes, com a modernidade, com a ciência ali, depois da Idade Média, avançando na questão da racionalidade, ela passa a ser um pouco mais comportamento e mente. Vocês veem que tem uma diferença corpo e alma, comportamento e mente. Aí a gente entra na questão da saúde mental, que tem a ver com o estudo da mente. Muito mais biológica, com muito mais conhecimento, porque aí se podia abrir, né? O estudo é bem legal, porque os médicos não podiam abrir o corpo humano, era sagrado, né? Então, como é que se estudava? Se adivinhava, tem muito estudo dos filósofos que é legal que eles dizem, eu acho que deve ter um órgão dentro que conecta as emoções, porque não podia. A dissecação era feita clandestina para poder estudar um corpo, né? Para poder estudar a mente, o cérebro. E aí depois, com o avanço aí de toda a ciência, a psicologia ficou muito mais galgada nessa questão mais ligada à psiquiatria. Então, antes era com a filosofia, depois ficou com a psiquiatria. Por que isso é importante a gente pensar? Porque de tempo em tempo a gente vai ter um avanço, uma nova onda de estudo. Hoje nós temos as neuropsicologias. Muito legal, hoje tem o estudo do intestino, né? Da questão da alimentação com as emoções. Cada tempo vai trazer. Por que eu gosto muito e falei que a disciplina mais importante era a disciplina de ciência? Porque hoje se traz muita coisa para o campo da psicologia que não é psicologia. Isso eu queria destacar, muita coisa para o campo do comportamento, da orientação clínica, que não tem nada de científico. Então vamos pegar o que está na onda hoje, né? Não sei se vocês concordam, mas a questão da física quântica. Física quântica é física, é matéria. Comportamento é psicologia, psiquiatria é outro campo. Então, a gente precisa tomar um cuidado, que às vezes um nome muito científico, né? Eu até estudei nessa disciplina, da gente ver pesquisas que dizem comprovado cientificamente. Teve até uma pesquisa que brincou que diz comprovado cientificamente que marido que lava a louça, casamento é mais feliz. Né? Então, assim, comprovado cientificamente a gente pode ouvir em qualquer coisa. Eu acho que tá, gente? Mas, assim, precisa mais estudos ainda randomizados para comprovar essa tese. Então, assim, eu trabalhei muito, a minha preocupação é muito essa. Daqui um pouco tudo é psicologia, né? Daqui um pouco tudo tá englobado aí, uma coisa que não é. Então, eu gosto muito de dizer isso. Psicologia é um campo, um estudo científico do comportamento. Né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. E para só trazer um pouquinho a psicologia aqui para o Brasil, né? Que ela em 1900... Olha que interessante, né? Em 1932, foi o primeiro curso de psicologia para as outras áreas que um instituto aqui, uma instituição do Brasil, elaborou. Olha, super novinha, 1932. O que aconteceu? Em 7 meses fechou esse curso. Algum movimento da Igreja Católica e algum movimento da medicina, de médicos, fecharam. Porque ela ainda não era ciência, porque psicologia ainda precisava de estudo e tudo mais. E aí, em 1954, nós tivemos a primeira tramitação aí do projeto de lei para regularizar essa profissão, e em 1962 ela foi regularizada. Então, vejam, do ponto de vista histórico, é pouquíssimo tempo. 100 e pouquinhos anos aí, e que a gente vem lutando, por isso que eu falei da ciência, para ser muito científico, publicação, estudos.
E aí eu acho extremamente importante a gente entender as psicologias, que é o nosso próximo tema, né? Ju, e falando, né, as psicologias, né? Quais os tipos de abordagens que a gente tem, Ju? Fala um pouquinho pra gente das principais abordagens, das que a gente mais encontra no consultório. Aborda um pouquinho esse tema pra gente. Interessante a gente pensar no quanto a gente tem um país de extensões assim continentais, né? E às vezes a gente encontra em alguns nichos mais de cidade, de capital, que existem núcleos de estudo e de pesquisa de outras abordagens, talvez não tão conhecidas. Por exemplo, aqui no Instituto Persona a gente fala com mais propriedade da psicanálise, e não só da orientação psicanalítica, mas da psicanálise, porque a Cláudia é vinculada a uma instituição, né? A Associação Mato Grossense de Psicanálise. Existe a psicologia sistêmica, obviamente, né? Que é aquela a qual eu sou vinculada. Então, essas duas, elas parece que elas têm uma amplitude, um alcance um pouco maior, assim como a terapia comportamental cognitiva. A gente também tem a análise do comportamento, né? Que são talvez aquelas mais utilizadas, mas a gente tem outras também, né? Então, quando a gente toma essa amplitude maior, né, desse espaço territorial que a gente tem, e na verdade é mundo, né? Eu não estou falando de Brasil. A gente vai ter a psicologia corporal haitiana, por exemplo, a gente vai ter a Gestalt, a gente vai ter a psicologia analítica de Jung, a gente vai ter também a psicologia humanista. Existem as pessoas que seguem as ideias do Viktor Frankl. Então, quer dizer, quando eu fazia faculdade, existia um núcleo de esquizoanálise e um núcleo de psicologia existencial, do existencialismo. Então, assim, existem algumas vertentes que talvez, assim, aqui no nosso núcleo, elas não sejam tão difundidas, mas elas existem. E uma das coisas importantes e interessantes que a gente sempre comenta, né, pelo Instituto, é assim, o processo psicoterapêutico, ele é considerado numa relação de vínculo, né, um vínculo minimamente de confiança entre a pessoa que busca o processo psicoterápico e o profissional que oferece a prestação de serviços. E esse profissional, ele vai seguir uma abordagem. Pode ser que você não se identifique com a primeira abordagem com a qual você faz um processo psicoterápico. Então, às vezes, conhecer qual é a abordagem que o psicoterapeuta trabalha, que o psicólogo trabalha, é de suma importância para ver o quanto que aquilo ressoa em você, o quanto que faz sentido. E aí experimentar, né, o processo psicoterápico. E na verdade, assim, na verdade, não existe verdade, né, gente? A verdade, só se for a relativa, que absoluta não existe, né? Quando eu vejo, eu falo na verdade o quê, né? Um processo de psicoterapia, ele tem um tempo, né? Então, a gente esperar um resultado imediato, não existe em nenhuma dessas abordagens que eu citei. E existem ainda outras abordagens, né? Então, a gente tem que levar em consideração a evolução da psicologia. Até existiu aqui a pergunta, né, da psicologia positiva. Então, existe hoje um núcleo nos Estados Unidos, em especial, que vem estudando a psicologia positiva. É aquilo que a Cláudia falou. Também existe uma área das neuropsicologias. Então, a psicologia é cada vez mais vinculada à neurociência, sem retirar a questão da fala. Então, na maioria das abordagens, o processo psicoterápico, ele se dá pelo falar. É falando para mim mesmo em voz alta, com a mediação, né, com o suporte de um profissional psicólogo, que eu vou entender todas as minhas questões. E para isso tem-se um tempo. Algumas abordagens têm um tempo pré-determinado, né? Outras não. Por exemplo, quando a gente pensa no processo de análise, né, o processo analítico, ele pode levar anos ou não. Então, é aquilo que a gente fala assim, né? Cada caso é um caso. Então, acho que de uma forma bem breve, assim, eu fiz os comentários, né? Contempla, Vivi, a resposta. Cláudia, quer fazer algum complemento?
Eu não tô lendo os comentários aqui, travou para mim. Qualquer coisa, se tiver aí, vocês leem e trazem perguntas. Mas a gente queria alertar para isso, que é tão fundamental entender. Eu tenho amigos, né? Eu faço terapia há anos, mas tenho amigos que eu disse, qual a abordagem? Ele falou, como assim abordagem? Faço terapia há 5 anos, não sei o que é isso, abordagem. Às vezes você se conecta e tem uma transferência bacana no primeiro atendimento, e às vezes você diz que a psicologia não funcionou, que a psicologia, mas por não entender essas várias formas de trabalhar, né? E dentro da psicologia, formas científicas comprovadas, com resultado comprovado, mas formas, caminhos diferentes. Alguém tem mais lá a questão da memória, gosto muito do psicodrama, você interpreta. E é muito legal, eu sempre penso assim, né? Você está entregando a sua vida, você está entregando o que há de mais íntimo. Procura saber quem é o profissional, procura saber como ele trabalha, se você se afina com isso, né? Porque tem paciente que me pergunta assim, eu não vou precisar interpretar aqui que eu estou abraçando meu pai. Isso é uma técnica do psicodrama. Não, olha, eu trabalho assim. Tem paciente que já diz, eu já gosto que tu me mande fazer, que tenha exercício, atividade, isso já é da comportamental. Então, assim, é muito rico. A psicologia é linda. Nós já falamos dos vários campos de atuação, né, gurias? Da saúde mental, não só da psicologia. Mas dentro da psicologia, vários campos científicos que cada um tem um objeto mais específico. Família, inconsciente, trauma, memória, cognição, reabilitação. Então, tem campo para todo mundo. E você, tanto você que estuda, você tem uma gama de coisas para estudar, inclusive para saber encaminhar quando o paciente quer. Ele diz, não, eu não quero ficar falando, eu quero tal coisa. Então, eu vou te encaminhar para um colega que trabalha dessa forma. E também para você que é paciente, familiar, saber, olha, eu quero, me afino, eu gosto mais desse tipo de trabalho, para não ficar com essa imagem aí que não funcionou, né? Ou psicologia não funcionou, enfim. E também saber o que não é psicologia, o que não é ciência, o que não é. E aí você tomar o cuidado com isso, né? Uhum. Uma coisa assim que eu acho bem importante, né? Até eu vou repetir a palavra da Helena, né? Que foi a pioneira, a psicóloga pioneira aqui da nossa cidade. E aí ela sempre coloca assim, não existe a melhor técnica, né? Não existe a melhor abordagem. Existe aquela abordagem que é ideal para aquele paciente, né? E existe o profissional também que é indicado para aquele determinado paciente. Então, isso é muito importante quando a gente tem a escolha, quando você faz a indicação correta. Porque não é que aquele profissional seja o melhor, ou que aquela que a pessoa não foi boa para ele. Aquela técnica não foi a adequada para aquele paciente, mas para o outro pode servir. Então, ter esse feeling, ter essa percepção de qual o melhor profissional, qual a melhor técnica para cada paciente, faz toda a diferença. Faz com que o paciente tenha uma boa adesão. E dentro de uma mesma técnica, eu vejo que você pode usar coisas diferentes, né? Um profissional que é de psicanálise, ele pode usar técnicas de outra, né, área para poder ajudar aquele paciente como um todo. Então, não é algo fechado, né? Você parte de um ponto, vamos colocar assim, mas que você vai adequando as necessidades individuais de cada um, né? A gente gosta muito de estar junto, de estar se reunindo e falando, né? E aí a gente fala muito de supervisão, né? Eu queria, Cláudia, que você falasse sobre o que é supervisão, né? Que explicasse para as pessoas, que muita gente pergunta o que é supervisão, e direto a gente pontua, ou a Cláudia, ou a Ju, o que é supervisão? Vamos explicar para o pessoal? Gente, esse é um tema da minha vida, assim. E tem uma frase, né? Acho que o Fernando diz muito isso. O óbvio só é óbvio quando é dito. Para mim, eu tive uma formação psicanálise desde o primeiro semestre. Então, a supervisão era algo super natural. Era algo da vida, da formação. Quando eu saí da faculdade, da mesma forma. Supervisão foi colocado na minha formação como parte fundamental do processo de trabalho do profissional. E aí, eu conversando esse final de semana com uma pessoa, e ela me disse uma coisa muito interessante. Ela disse, olha, a gente que é estudante de psicologia,
A gente tem muito essa cultura que como que eu vou me formar e pedir supervisão e vou mostrar para um colega de trabalho que eu não sei. Então, muita gente não faz supervisão, procura entre nós aqui, porque tem esse mal-estar, assim, essa coisa, como é que eu vou demonstrar que eu não sei? E eu falei que bom trazer isso. Acho que essas coisas da impressão, até cultural, é importante a gente falar. Eu falei que bom que tu tá falando isso. E o quanto precisa estudar o que é supervisão, né? A supervisão, ela iniciou, obviamente, com os cursos de formação de psicólogos, né? Com as faculdades aqui, porque precisava que o aluno tivesse uma orientação. Você vai para o mercado, isso tem em qualquer, né? Na medicina. Como que alguém que nunca fez uma cirurgia vai lá, faz uma cirurgia, opera, né? Não, ele tem todo uma introdução com um responsável, com uma equipe responsável. Primeiro observa, então a maioria dos estágios, primeiro você observa como faz e depois você vai aplicar. E fora os cursos de extensão, né? Eu fiz muita extensão, muito grupo, então ensinando os outros a gente também aprende, que essa é o que está comprovado que você mais aprende, né? Mas a supervisão, ela foi incorporada, depois disso, a instituições muito sérias, que também têm compromisso em formação, né? Então, não só... A psicanálise, ela é assim, ó, se você não faz supervisão, você não é um psicanalista. É impossível. É como se não faz terapia, você nunca é... Pode ser qualquer coisa. Pode ser psicólogo, pode ser psicoterapeuta, pedagogo, mas não é um psicanalista. Então, por isso que eu falo que, para mim, é uma coisa tão natural no processo, né? E eu amo esse tema. Sou supervisora também, faço supervisão também, e com várias pessoas. Então, depende do tema também. Tem a Associação Mato Grossense, que eu faço com a Cláudia, minha supervisora, mas às vezes, eu quero conversar com alguém, sei lá, que é sobre um caso de obesidade. E eu sei que um colega trabalha só com bariátrica, com obesidade, fazer supervisão com ele, que tem mais experiência que eu. Né? Então, às vezes também você vai para outros, esse assunto. E aí a supervisão, ela foi incorporada em instituições muito sérias. A psicanálise, obviamente, que é impossível ser psicanalista sem supervisão e sem supervisão constante. O pessoal confunde muito com escola. Isso que eu acho importante a gente falar da supervisão. Não é assim quando eu estou iniciando, vou atender um caso. É sempre. O que a supervisão fala? De quando você estacionou, quando aquele caso não vai, quando tem alguma coisa ali que você precisa conversar e discutir com alguém, alguma coisa que talvez você não está ouvindo. O que é não estar ouvindo? Eu lembro muito que a gente trabalhava com o CAPS regional. E às vezes a tia da limpeza tinha uma informação muito preciosa, a gente fazia discussão de caso, e que ela trazia que mudava toda a nossa percepção. Então, uma informação que eu não sabia, algo que o paciente não trouxe ali, trouxe no momento do grupo, que o terapeuta de referência ali conseguiu trabalhar. Então, não é porque eu não sei, não é porque eu falhei. Supervisão não é nem ensino, não é aula. Supervisão não é porque eu errei. Supervisão é porque eu quero que aquele paciente tenha um bom resultado. Então, eu sempre digo isso, só faz supervisão quem está preocupado com o paciente. Só faz supervisão quem está envolvido na qualidade do seu serviço, né? Então, a supervisão é quando... Peraí, eu lembro a última supervisão que eu fiz, eu disse assim, parou, estacionou. E tem alguma coisa travando que eu preciso, pensa comigo. E aí você relata o caso, troca uma ideia, né? Do que eu não estou ouvindo, ou de uma direção. Talvez você já pensou em fazer isso, e é muito gostoso. É um aprendizado incrível, porque às vezes só nesse exercício de você falar... vai aparecer alguma coisa que você não tinha percebido, escrever o caso, vai aparecer uma coisa que você não tinha percebido, ou, o que acontece muito, alguma coisa minha que eu preciso levar para minha terapia. Olha, isso está me incomodando. Sei lá, eu uso nas aulas, às vezes, né, uma situação bem extremada para a gente poder pensar. Eu sofri, vamos supor aqui, né, eu sofri abuso quando criança. Se eu não trabalhei isso na minha terapia, daqui a pouco eu estou ouvindo o caso da criança, ou estou ouvindo uma possível abuso, ou estou ouvindo, como eu já trabalhei em lar, trabalhei com justiça, eu tinha que ouvir o pedófilo, e eu não estou com a neutralidade necessária. Eu não estou... Eu gosto muito de uma psicóloga criminalista que ela diz assim, porque nós precisamos trabalhar com o perverso, com o pedófilo, o sociopata, para que ele não faça mais esses crimes. Se ninguém tratar, ele vai continuar fazendo. Então, ele também tem essa questão do tratamento para que ele pare, para que ele trate essa questão. Então, como eu vou ouvir isso?
algo que mal elaborado na minha vida que impacta ali na escuta. E aí na supervisão, opa, isso é meu. Isso eu tenho que levar para terapia. Então é maravilhoso. Então não é porque você não sabe ou porque você falhou, é porque isso faz parte de um processo. E grandes instituições, a Bratef tem, né, Ju, todas as psicanálises devem ter, não é no início do trabalho, é sempre contínuo, a questão de você sentar com alguém e discutir 1 ou 2 casos. E o que eu achei mais legal, que também entra na área da psicologia, para não falar tanto da psicanálise, supervisão institucional. Pessoas que trabalham com escuta na empresa, com políticas públicas, tem supervisão de políticas públicas, então para você ouvir a demanda, conseguir interpretar aquele sofrimento ali, elaborar projetos ali de quem trabalha em empresas, em políticas públicas ou com grupos, ou casa da criança. Então também tem supervisão de pessoas mais experientes que podem te orientar nesse trabalho. Então é muito lindo, supervisão é parte de um trabalho profissional. Eu não consigo pensar um psicólogo sem estar supervisão, que é diferente da terapia. Terapia é frequente para as minhas questões. Supervisão é quando há demanda. Então, eu marco quando eu tenho uma dúvida ou alguma coisa no encaminhamento de um caso, né? Eu acho bem importante colocar, né, a questão da supervisão, que ninguém é detentor de todo conhecimento, né? E toda vez que a gente troca o conhecimento, sobretudo na supervisão, alguém traz uma ideia nova, uma percepção que você não havia tido, né? Então, que de repente aquilo pode fazer toda a diferença no decorrer do tratamento. E a supervisão, ela sempre agrega. É uma outra visão, é um outro olhar sobre o mesmo caso. Tanto é que quando você faz supervisão em grupo, são vários olhares, né, sobre o mesmo caso, e isso é extremamente enriquecedor. Então, para quem trabalha na área, né, de psicologia, a supervisão ela é fundamental. Se você quer desenvolver, se você quer crescer, eu digo muito isso para os estudantes, né? Você tem que ir atrás de supervisão, você tem que investir em supervisão. E agora, não adianta você sair e achar que você está pronto, né? Não está. O conhecimento, a prática, ela é construída ao longo do tempo e ao longo dos ensinamentos, né? Da aprendizagem, né? E falando em conhecimento, Ju, como que você vê a questão da importância dos estudos, né? Quando a gente fala de psicologia, das técnicas, a validação dos estudos, onde é que ele entra? Nossa, né? Vocês estavam comentando, eu estou aqui pensando, né? O suposto saber. Então, tudo que a gente sabe é um suposto saber. E até antes da tua resposta, Vivi, pensando o seguinte, né, Cláudia? Na sistêmica, a gente tem um trabalho que se chama trabalho do self do terapeuta. Então, a todo momento, a gente está se trabalhando num trabalho em grupo, é um desnudar-se na frente dos outros, sem nenhuma prepotência ou arrogância, ou acreditar que estarão invadindo a minha privacidade, até porque a gente trabalha com a questão ética do sigilo. E quando a gente monta um grupo, né, o sigilo está implícito dentro da profissão. Eu não sei, mas eu acredito que código de ética não é o código em si, né? Mas é aquilo que a gente tem como premissa profissional. Aquilo que a gente sabe fica para nós. E na questão de supervisão, isso é falado e realmente, assim, a gente combina isso. Aquilo que foi dito ali, ele fica. Então, assim, supervisão é algo que eu tenho 20 anos de formada. Eu faço supervisão até hoje. Eu não sei tudo, eu não domino tudo. E ouvir alguém mais experiente do que eu, nossa, é uma abertura de caminhos assim incrível para determinadas situações. E realmente a gente tem uma virada interessantíssima, né, nos casos que a gente atende. E quando a gente pensa o Moni Elkain, que infelizmente faleceu ano passado, e ele falava das ressonâncias. Muito do que o paciente, muitas coisas, que é isso que a Cláudia comentava, que os pacientes trazem, ressoam na nossa história. E é justamente nessa hora que a gente vai levar aquilo para terapia. Então, aquilo que bateu, que é do outro em mim, então eu vou para o meu processo terapêutico. Realmente, eu acredito que é para qualquer abordagem. Pelo menos foi assim da forma como eu aprendi lá atrás. E entendo extremamente válido. E assim a gente progride enquanto pessoa, enquanto profissional. E Vivi, quando você fala assim, né?
do estudo continuado. Não é à toa que a gente está juntas, né? Esses inconscientes que se comunicaram, se encontraram, né? Deu match total pelo encantamento de estar estudando, de Aprendi saber. esses dias o que é dar match. Sabe o que é dar match, Vivi? Aprendi esses dias. É um encontro que deu certo. Por quê? Pelo desejo, né? Esse desejo, acreditar que o saber é suposto e que a gente tem, assim, centros de referência, a gente tem centros de estudo muito bem fundamentados, baseados em ciência. E eu comentei aquele dia que a gente teve encontro com a doutora Cláudia, né? A doutora Cláudia, ela é descendente de peruanos. E então, assim, a gente tem aqui na América Latina uma ampla gama de pesquisadores na área da ciência psicologia. No Brasil, gente, tanto para qualquer abordagem, né? A gente tem tanta gente estudando, produzindo ciência, produzindo artigos, indo para mestrado, indo para doutorado, fazendo centros de formação, e aí a importância. A psicologia é uma ciência dinâmica. A psicologia é uma ciência que, com o passar do tempo, como a sociedade evolui, a psicologia também evolui enquanto ciência. Então, a gente não está estagnado naquilo que foi falado há anos atrás. Aquilo de anos atrás nos dá base, mas em cima daquela base tem muita gente produzindo ciência. E é ali que a gente se espelha para os nossos estudos de caso, é ali que a gente se espelha, né, para o nosso trabalho, para o nosso cotidiano. E assim, eu repito para vocês, né, e em especial, assim, eu tenho um encantamento muito grande pelo México e pela Argentina, que são dois países que produzem muito de língua, né, língua espanhola, que produzem muito em sistêmica e produzem muito em psicanálise também. Então, se a gente imaginar, né, desde lá de trás, do Blecher, né, do Pichon River, hoje tem um cara que chama Carlos Slutsky, que é um argentino radicado nos Estados Unidos e que ele fala, né, das práticas narrativas, colaborativas dentro da psicologia sistêmica, e você fala assim, extremamente contemporâneo. E é o que, gente? É um vizinho nosso aqui. Então, assim, a educação continuada, não só para psicologia, né, para psiquiatria também, está aqui a Viviane com a gente, mas para qualquer área do conhecimento, é mais do que importante. Então, e esse encantamento que a ciência traz, né? O que de novo tem? O que está acontecendo? O que estão produzindo que eu posso aprender um pouco mais? E a gente tem. Então, quando a gente pensa assim, né, Cláudia, né, Viviane, a quem nós nos vinculamos? Então, realmente, assim, a Abratef, que é a Associação Brasileira de Terapia Familiar, ela tem os seus núcleos em praticamente todos os estados do Brasil. E esses núcleos, eles promovem grupos de estudo, a gente tem alguém com know-how muito maior do que nós, e assim, realmente com conhecimento, e pessoas que produzem ciência, que vêm ministrar cursos para a gente, para quê? Para que a gente cada vez mais tenha base científica para ação. Que a nossa praxis ela seja baseada em princípios éticos e em princípios do dinamismo e da evolução da psicologia como ciência. Então, quer dizer, e mais uma vez, né, não é à toa que a gente decidiu ter um instituto. Por quê? Porque a gente acredita que educação continuada é um valor da sociedade. Então, a gente auxiliar, produzir e nos propor a se desenvolver enquanto profissionais e enquanto empresa é uma grande provocação. Mas é uma provocação que está no mundo, né, gente? Então, quer dizer, aquilo que a gente tanto gosta, a gente também quer oferecer para os outros. É por isso que a gente vem convidando um monte de gente, aquilo que eu falo para vocês. Não que psicanalista e psiquiatra não o faça, gente, não é isso não, né? Mas assim, ó, por isso que a gente gosta de andar em bando. Porque quanto mais gente tiver com a gente, mais troca de saberes qualificados existem. Então, quer dizer, gente, centros de formação existem aos montes. E, inclusive, a gente tem que saber em onde é que a gente está se metendo e com quem que a gente está se metendo. Para quê? Para ter cada vez mais calço para fazer o que a gente faz cada vez mais bem feito. Não é só a nossa escuta que tem que ser qualificada, é o nosso agir também, né? E eu acredito que venha disso, Vi. Eu queria falar da diferença da diferença entre um diploma, uma formação e o caminhar junto.
Acho que a Ju falou muito bem, né? A gente fala os pares. Quem são os seus pares? Com quem você troca permanentemente. Isso é muito diferente de eu ter um diploma. Aí eu vou lá, cumpro matéria, tantas horas, ou ligo a câmera, deixo rodando, faço a prova e tenho um certificado. É importante qualquer formação. Mas a nossa provocação aqui é dizer que, além de supervisão e terapia, que é óbvio, é com quem você caminha, que você escolhe caminhar e que não tem hora-aula, não tem a prova, alguém te cobrando para que você ganhe. Porque é diferente fazer uma pós. Ah, fiz a pós, ok. E não tenho mais vínculo. Então, quem é seus pares? Com quem você troca permanente? Nós temos o Instituto Persona, que surgiu das nossas trocas. Além disso, nós temos trocas com outras instituições permanentes, onde está o meu desejo de aprender. E não é receber um certificado, muito diferente, né? Então, sempre quando a gente estuda grandes psicólogos, você vai ver que ele andou em grupo, ele andou produzindo, não porque ele iria receber um diploma, porque ele queria aprender, porque ele queria mais, né? Freud vai colando, Charcot vai indo e mais, e assim, qualquer grande homem que você vê que produziu ciência, ele permanentemente ficou estudando, chamando um, chamando o outro, chamando o grupo, que é diferente de um estudo mais formalizado. Então, quem é seus par? Quem é seu par? Com quem você troca? A que lugar de estudo você pertence, né? Eu gostei muito que no último depoimento do Persona, alguns disseram, eu já sou Persona. Então, olha que legal, você já estuda com a gente, você já é do nosso bando nesse sentido de estudar junto e ganha conhecimento. Não vai ter que fazer prova, não vai ter que cumprir nada, a não ser o desejo de estar ali aprendendo, né? E como é gostoso, né? Então, quando a gente tá reunido lá no grupo de estudos, como é delicioso, né? A troca, e isso é de todo mundo que participa, isso é dos convidados que estão lá conosco. E o feedback é sempre esse, nossa, que bacana, vamos nos reunir mais vezes, né? É sempre esse feedback, porque essa troca de conhecimento, isso que a Cláudia falou é muito importante, né? Eu não vou fazer prova, eu vou aprender, né? Eu tô ali com o intuito único de aprender. E é essa construção que faz com que a gente seja um bom profissional, né? A gente tem algumas pessoas que estão ali, que são estudantes, que são figurinhas carimbadas, que você tem certeza que serão excelentes profissionais, porque estão lá, estão fazendo perguntas, estão se inteirando daquilo que tem de mais novo, né? E daquilo da teoria, da prática. Então, é sempre muito bom trocar conhecimento. E como a gente está nessa semana do psicólogo, né? Eu queria parabenizar a todos, né? Dizer que é uma profissão que eu amo de paixão, né? Que eu sou encantada, encantada. Eu trabalho com vocês, meninas, vocês sabem da nossa amizade, o quanto que eu gosto, o quanto que eu admiro o trabalho de vocês, o quanto que a gente faz consultas gratuitas, né? Aí eu brinco com a Sami, ó, depois eu passo lá e acerto na recepção, né? Então, quanto que essa troca, né, é produtiva, é gostosa, com os outros profissionais também, os outros psicólogos que eu trabalho, que eu admiro demais, muito, muito, muito. Volto a repetir, não existe a melhor técnica, né? Existe a técnica adequada para aquele paciente, existe aquele profissional para aquele paciente. Então, o trabalhar em conjunto, o agregar, como a Ju fala, é fundamental. Né? Como a gente está falando de psicólogo, na minha formação em psiquiatria, a gente também faz a formação na área para atender, né? E aí a gente tinha as nossas supervisoras, né? A Dora, a Vani, que a gente chama carinhosamente de Ava, né? A Graciela. Então, são pessoas assim, que ensinaram demais, né? E quem já amava psicologia, quando teve essa supervisão, na época da residência, ficou apaixonada. E aí Deus me presenteou, colocou primeiro a Mari e a Ju. A Mari faz uma falta danada, né, Ju? Também a gente sente muita saudade dela. E depois a Cláudia entrou e tantos outros profissionais que passam pela nossa vida, de outras cidades, que a gente conversa, que a gente discute o caso e como que isso engrandece, né? Então, parabéns a vocês. Vocês estão representando todos os outros psicólogos, como no outro evento que a gente fez, né? Para homenagear os psicólogos, né? Então, a gente quis fazer um evento para homenagear os psicólogos, porque às vezes a gente está junto, né? A gente está caminhando junto em prol da saúde mental,
A gente precisa falar, né, sobre esse tema, a gente precisa tirar esse peso que saúde mental tem. A gente está falando de saúde, né? A gente está trabalhando com algo que é essencial para a nossa vida. Então, meninas, gratidão do fundo do meu coração por tê-las conosco. Gratidão a todos os psicólogos que estão aqui conosco, aqueles que nos acompanham, aqueles que são parceiros, aqueles que dividem conosco o dia a dia, o trabalho, o conhecimento, que estão sempre prontos para caminhar juntos. E eu acho que isso que importa, essa caminhada junto, estar junto o tempo todo, sempre em busca daquilo que há de melhor. Tá? É isso. Vamos despedindo, então. Então, vou ficando aqui. Obrigada, Vivi, pelas palavras, né? Então, a todos os nossos colegas, aos alunos, a quem está se formando, a gente tem a primeira turma aqui. Obrigada. A Carol, ela é uma veterinária que participa dos encontros com a gente, né, Carol? Carol é persona total. E essa semana a gente tem a primeira formatura aqui em Tangará, a primeira turma de psicólogos aqui da cidade, né? São mais colegas que estão chegando. E uma das falas nossas ali da clínica e do Instituto Persona é o seguinte, né? A gente não faz venda casada. Então, assim, não tem só a Juliana e a Cláudia. Não, a Viviane, ela olha um paciente, ela, não, pera lá, tem fulano, não sei o quê. Da mesma forma que muitas vezes a gente olha, né, para um paciente e fala, olha, aqui na cidade a gente tem 4 profissionais para te indicar, mas se você tem outras cidades, tem outros lugares também. Então, quer dizer, não existe venda casada. Lembrando aquilo que eu amo falar, cuiabanamente, a gente adora de odiar. A gente tá... A gente gosta da muvuca, a gente gosta de ter gente perto da gente. Vivi, obrigada pela homenagem, a todos os psicólogos, parabéns. Então, a Cláudia que está aqui, Cláudia, aqui, ó, abraço em nome, né, de todos os demais colegas. E obrigada pelas palavras, Viviane. E a todos os presentes, uma excelente noite. E, ó, psicólogo que você conhecer, dá os parabéns para ele, tá? Um beijo, gente. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.